Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos agora dar continuidade à nossa leis de Newton, né? Basicamente a segunda lei de Newton, sendo que é a relação que existe entre o peso e a massa. Normalmente se acha que é a mesma coisa, mas existe uma diferença entre eles. Então vamos começar a questionar sobre essa diferença. Normalmente, quando nós falamos relacionado sobre o peso e a massa, a primeira coisa que nós falamos, é a mesma coisa? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Porque quem está no outro lado do mundo não cai para baixo. Então são vários questionamentos diferentes, né? Então é a partir daí que nós vamos responder através dos princípios, chamados também de conceitos fundamentais da física. Então vamos à primeira, né, que é chamado de força-peso, né? O que significa força-peso? Vocês podem notar que normalmente nós estamos falando sobre o quê? Qualquer tipo de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical para baixo. Então, nesse caso, é uma aceleração gravitacional. Então, sendo que o peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional em um corpo celeste qualquer. Então, sendo que qualquer objeto, né, que é atraído para o centro do planeta, ele exerce, no caso, que uma ação que é chamada de força-peso. Sendo que o principal elemento relacionado com essa força-peso é a massa, e também temos o que? O efeito gravitacional. Só que normalmente, quando nós falamos relacionado com força-peso, vocês vão lembrar relacionado com aquela fórmula, né? Força resistente, que é igual a massa vezes aceleração. Só que, quando nós falamos sobre aceleração, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o movimento horizontal. A partir do momento que o objeto ele começa a cair ou ser puxado para baixo, então já existe uma outra força atuando sobre ele. Então, nesse caso, é uma força gravitacional. Temos a força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é o valor da aceleração da gravidade na Terra? É em torno de 9,8 ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Obviamente, né, existem meios didáticos que arredondam para 10, mas nós trabalhamos normalmente com 9,8. Não trabalhamos com 1, ok? Então agora vamos falar relacionado sobre o quê? Essa força-peso, ela sempre é vertical para baixo, para só as setinhas, tá? Em relação à Terra. Não importa a posição do corpo, sempre será para baixo em relação à Terra. Então, quer dizer, o plano pode estar inclinado, ela vai estar para baixo. Pode estar inclinado em sentido contrário, estará para baixo. Pode estar totalmente formando ângulos de 90 graus, vai estar para baixo, e assim sucessivamente. Então, sendo que a massa inercial e a massa gravitacional são a mesma coisa, foi aí que nós entramos nos princípios, né, escritos por Newton. Sendo que esse princípio, ele provoca uma diferença entre as duas. Só quem conseguiu, de fato, colocar essa diferença foi Albert Einstein, através da teoria da relatividade geral. Tá? Sendo que massa é justamente o conceito que mede duas variáveis. É a massa que é responsável tanto pelo efeito da inércia, como o efeito gravitacional. Ela é essencial. Então, olha só, nós temos duas figuras aqui. Sendo que nós temos aqui duas balanças, tá? O que de fato as balanças medem, né? Normalmente quando a gente vai na farmácia, a gente vai lá, vai saber o seu o quê? Fala assim, vou saber o meu peso, tá? Mas isso está correto? É peso mesmo? Ou então você vai saber o quê? Vou saber a minha massa. Então, sendo que nós vamos começar a tentar definir isso aí. Normalmente, quando nós falamos sobre peso, é uma linguagem cotidiana, tá? Ela é coloquial, normalmente ela é utilizada, mas na física
nós vamos observar que ela tem uma pequena diferença aí relacionada um com o outro. Então, como é que nós podemos, então, calcular a massa e relacionado com o peso? Qual instrumento utilizar? Normalmente, quando nós falamos relacionado com a massa, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos uma balança de 2 pratos. Então, sendo que um prato desse, ela vai tentar igualar com o outro. Então, você normalmente bota um pezinho de 1 quilo. Então, você bota um objeto aqui que corresponde a 1 quilo, ela vai ficar no mesmo nível. Então, está acontecendo uma comparação entre os corpos. Então, nesse caso, eu estou falando sobre o quê? Estou falando sobre massa. Agora, quando eu falo sobre peso, já é diferente. Quando eu falo sobre peso, eu estou falando sobre uma massa que ela é influenciada por 2 forças. Ela é influenciada pela força normal e sobre uma força peso. A força peso, ela vem sempre do quê? De cima para baixo, devido ao efeito gravitacional. E a força normal, ela faz sentido contrário. Ela é de baixo para cima. Sempre que ela vai fazer sempre um ângulo de 90 graus com o substrato pela qual ela está apoiada. Então, temos aqui o objeto, sendo que existe essa força normal, que ela está acompanhando esse objeto, e, consequentemente, vai formar um ângulo de 90 graus. Só que acontece o seguinte, em deslocamentos horizontais, ou quando o objeto está em repouso, por exemplo, se tiver um livro sobre a mesa, né? Então, vai ser 2 forças que vão atuar em sentidos contrários. Vai ter a força peso gravitacional, que vai fazer o movimento para baixo, e a força normal, que é uma força contrária, que terá o mesmo valor da força peso. Então, é por isso que nós falamos que a força normal é igual a força peso. Então, o que é a força normal de fato? Então, vamos lá. É a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Então, qualquer tipo de corpo, quando é apoiado sobre um objeto, então, sendo que existe uma força gravitacional empurrando ela. Então, vai ter uma força ao contrário para, no caso, provocar uma reação a essa força peso. Então, quer dizer que, quando nós falamos sobre força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá, gente? Então, olha só, sempre perpendicular, eu estou falando que forma o ângulo de 90 graus. Então, nós temos a força normal, ela vai ser perpendicular aqui, no caso, a superfície. Nós temos também relacionado com o quê? Desculpa, vamos voltar aqui. Temos aqui, no caso, um plano inclinado, então ela vai formar um ângulo de 90 graus. Só que existem determinados momentos em que o objeto não está apoiado em uma superfície. Então, a força normal aqui, ela é igual a 0. Por quê? Porque ela não estando apoiada sobre a superfície, então, consequentemente, não existe uma força contrária a ela. Então, quer dizer que vai ser igual a 0. Agora, sim, balança ou dinamômetro, né? Dinamômetro, normalmente, é uma balança que é utilizado para o quê? Calcular o peso de um indivíduo. E a balança para calcular a massa de um indivíduo, tá? Então, olha só, vocês estão observando que temos uma pessoa aqui dentro de um elevador, só que está sobre uma balança, tá? Aí temos a balança que ela ela tá subindo. Aí olha só o ponteiro que está acontecendo, tá? Vê se é igual. Aí de uma hora para outra, o que acontece? Ela começa a descer. Aí o que acontece com o ponteiro aqui, ó, que indica essa leitura? Ela está descendo o quê? Olha aqui, relacionado com o peso. Está aumentando ou está diminuindo? Então, vamos lá, o elevador está descendo aceleradamente. Então, o que indica isso? Então, sendo que, vamos prestar atenção. Se nós pudéssemos, em cima de uma balança, dentro de um elevador, subindo, os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança, que registrará um peso superior ao medido com a balança no chão. Então, consequentemente, você vai aqui como se tivesse um peso menor. Só que em sentido contrário, o que vai acontecer? A força peso, ela vai ser maior do que a força normal. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você nota que a balança aqui, ela vai representar um peso maior, ou seja, medição maior. Agora, vamos lá. Como é que nós podemos calcular relacionado com a força normal e a força peso? Primeira situação. Aqui nós temos um elevador que está em repouso, tá? Se ele está em repouso, então quer dizer que a força peso
vai ser igual à força normal, que é igual a massa vezes efeito gravitacional, ok? Agora vamos ao segundo caso. Sobe em movimento acelerado, está subindo. Está subindo em movimento acelerado, então o que vai acontecer? Quem é maior aqui? Nesse caso, a força normal, que está subindo, ela é o quê? Ela é maior do que a força peso. Então, força normal, ela é maior que a força peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Como nós podemos calcular? Aí vai ficar força normal menos força peso, que é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Por que menos aqui, professora? Porque a força normal aqui, ela vai atuar mais, ela é maior do que relacionada com a força peso. Vamos à terceira situação. Na terceira situação, o elevador está descendo. Então, quer dizer que a força peso, ela é maior do que a força normal. Então, como é que vai ser calculado? A força peso menos a força normal, que é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso aqui é uma queda livre, arrebentou aqui, olha, a corrente que faz o controle sobre o elevador. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Não existe nenhum apoio, então a força normal vai ser igual a zero. Isso é chamado de imponderabilidade, tá? Sempre que a força normal vai ser nula, vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, vamos exercitar isso aí um pouquinho, vamos ver como é que a gente consegue aplicar isso aqui na linguagem matemática. Então, o primeiro caso. O primeiro caso é o seguinte. Um balão de ar quente de massa desprezível, tá, é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força que a gravidade exerce peso no sistema balão mais carga em Newton é igual a... Então, aí nós vamos começar a usar a fórmula, né? Ou seja, peso, que é igual a massa, vezes efeito gravitacional. Eu sei que nesse caso aqui, a massa é igual a 100. O efeito gravitacional é igual a 10. Então, como vai ser? Então, quer dizer que peso vezes a gravidade é igual a 1000 newtons. Então, a resposta correta é a letra E. Muito fácil, não é? Mas, professor, esse 5 aqui não vai interferir em nada. Porque a única coisa que ele está falando aqui é o seguinte. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, tá? A força que a gravidade exerce peso no sistema ele está querendo saber a força que a gravidade exerce, a força peso no sistema. Então, ele está querendo usar essa fórmula. Peso que é igual a massa vezes efeito gravitacional. Então, vai usar os únicos dados que você vai usar, vai ser o 100 e o 10. Mais nada, ok? Vamos ao segundo exemplo. Na Terra, no local em que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa 98 newtons. Esse corpo é, então, levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, tá, gente? O efeito gravitacional na Lua é 6 vezes menor do que na Terra, tá ok? Não é igual a zero não, tá? Como muita gente fala. Determine a massa e o peso desse corpo na Lua. Não se esqueça, tá? A massa, ela é a mesma, não importa onde você esteja. A única coisa que altera aí é o peso, já que o efeito gravitacional ele é diferente conforme o local que você esteja. Na Lua, Marte, Júpiter, Terra, tá? Ela é diferente. Até no nosso planeta, no próprio planeta Terra, dependendo do local onde você esteja, se você está perto da linha do Equador, se você está nos extremos, nos polos, o efeito gravitacional vai ser um pouquinho diferente também, tá bom? Então, como é que nós vamos calcular isso aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o quê? Achar a massa. Se você vai achar a massa, então você vai usar aquela fórmula. Peso que é igual a massa vezes efeito gravitacional, não é isso? Então, como é que vai ser? Eu já tenho o valor aqui do peso, que é igual a 98. Eu já tenho o valor da gravidade na Terra, que é igual a 9,8. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente o quê? 98, que é igual a massa da Terra, vezes 9,8. Então, a massa na Terra vai ser igual ao quê? 98 dividido por 9,8, que é igual a 10 quilogramas na Lua. Terra e Lua é o mesmo valor. Então, agora o que você vai fazer? É só você pegar essa massa que você achou,
vezes o efeito gravitacional na Lua, que é igual a 1,6. Então, nesse caso, vai ser igual a 16 newtons. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte. Você vai completar. Vamos lá? Vamos ver se vocês entenderam o conceito. Complete as frases abaixo usando as palavras que seguem. Menor, massa, maior, gravidade, peso ou ocupa. Primeira frase. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. A, pontinho, pontinho, é a quantidade de matéria que um corpo possui. E o peso depende da ação da... isso é mole, né? Então quer dizer o quê? A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. E peso depende da ação da gravidade. Quanto maior a força gravitacional, maior é o peso de um corpo. Mas quando menor a força da gravidade, menor é o peso de um corpo. Viu que mordomia? Então vamos lá à nossa última questão. Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizados 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo, tá? Todas as rodas de um mesmo eixo. São, no caso, o quê? É como se fosse três posições de rodas. As balanças vai indicar 30 mil newtons, 20 mil newtons e, você quer ir, tá, gente? 10 mil newtons. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão será... Então, vamos lá? Peso é igual a massa vezes efeito gravitacional, não é isso? Então, aqui está falando que, normalmente, o quê? Que nós temos a balança, 3 balanças vão indicar 3 valores diferentes. Então, o que nós podemos fazer? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro, o caminhão está em repouso em cima da balança. Então, a força resultante aí é igual a 0. Então, vamos ao peso. Peso vai ser o quê? Vai ser o valor de 1 newton, o segundo newton e o terceiro valor de newton. Então, vai ser 3 valores, 3 incógnitas. Vai ser o quê? Olha os valores que eles colocaram. 30, 20 e 10 newton. Então, você vai colocar peso é igual a 10 mais 20 mais 30 mil newtons. Então, nesse caso, é igual a 60 mil newtons. Então, olha só. Temos o primeiro eixo do peso. Peso é o contrário, isso aqui é a força normal. Que é de quê? De baixo para cima. Temos, no caso aqui, o segundo, a força normal. E temos o terceiro, a força normal. Tá? Então, você vai somar todas elas para você conseguir, nesse caso, achar os valores. Tá ok? Muito bem. Então, a resposta é a letra E. Então, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa matéria. Que na próxima, nós vamos começar a fazer alguns tipos de cálculos relacionados com essa força normal. Nós podemos notar que ela é um pouquinho complexa, né? Mas vocês vão conseguir tirar isso aí de letra. Eu tenho certeza. Tá ok? Então, obrigada, tá? Pela atenção e fiquem com Deus.